Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio e do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi? Tudo bem, muitos e-mails para serem respondidos e quem estiver ligando nesse programa pela primeira vez, saiba que se trata de um programa que primordialmente serve para tirar dúvidas de informática, principalmente dos ouvintes iniciantes, das pessoas que estão começando a apanhar do computador. Se você tiver alguma dúvida, ou se você tiver alguma resposta, até se você for um expert em informática, e ao ouvir em um programa anterior uma dúvida que o Tarcísio e eu não tenhamos respondido, mande sua resposta. Eu já passei por um problema assim, eu consegui resolver dessa forma. Ou então, se você tiver alguma dica interessante a respeito de internet. Para acessar o programa, para você poder ter interatividade com a gente, basta usar o e-mail. É o info@redeeldorado.com.br. Tomando o seguinte cuidado. No assunto, escreva simplesmente Plug Eldorado. Aí você será reconhecido como um não spammer. E no corpo do e-mail você coloca o assunto, o texto, a dúvida. E assine, por favor. Pode ser com pseudônimo, não precisa ser com o seu nome real, mas simplesmente para você poder ser identificado a posteriori. Nós temos até um caso famoso, né, que nesses últimos dias tem se manifestado bastante. É o cego do Paraguai, que tem mandado bastante e-mail aqui pra gente. Né? É que no fundo ele é deficiente visual, mas nem tanto. Então ele diz que ele é cego, mas não é um cego meio legítimo, fajuto, exatamente. Ele se chama de cego do Paraguai. Exato. Na realidade nós vamos começar a responder algumas dúvidas, mas eu queria deixar claro que esse é um programa muito especial. Nesse programa está acontecendo, depois de muitíssimos anos, um reencontro de 3 pessoas. Eu, Pierluigi. Adivinha quais são as duas primeiras. Eu sou Pierluigi e do meu lado eu tenho 2 dos meus mais brilhantes e inteligentes ex-alunos que eu tive ao longo da minha vida. O Tarcísio Carvalho, que todo mundo conhece, é essa voz baritonal, e o Flávio Rossini, que foi coautor de um livro que eu escrevi, e foi inclusive autor de um livro que ele escreveu há muito tempo atrás, e nós vamos entrevistá-lo hoje durante o programa. Por enquanto, só cumprimentando, tudo bom, Flávio? Oi, Flávio, ao contrário de barítono, eu sou o primeiro tenor, tá? É o primeiro tenor. Tá certo. Uma dobradinha, cantar em 2 vozes aqui. Então, nesse caso, só sobrou pro Pierluigi a posição de soprano. Tá certo. Bom, vamos começar com uma dúvida. Vamos começar com uma dúvida, Uma Pierluigi. dúvida meio estranha, do Wagner Camilo. É a 302, Tarcísio. Agora nós estamos numerando os programas, estamos numerando as dúvidas, estamos numerando tudo mais fácil de você ouvir, de se localizar. Esse é o programa 273, né, para quem tem acompanhado sempre o Plug Eldorado. Não é necessariamente um programa, não é o 273º programa aqui realizado nesta emissora, mas é um número, né, aleatório. Que Um a gente dia resolvemos começar a numerar e foi o número 1. Não foi nem, foi o número 100. Um dia resolvemos começar e começamos a partir do número 100. Eu nem lembrava disso. Os de número de 1 a 99 não existiram. Quer dizer, existiram, mas não foram numerados. Não foram numerados. Bom, mas diz aqui o Wagner, diz o seguinte: eu tenho no meu computador 2 navegadores, o Internet Explorer 6.0 e o Mozilla Firefox. E o problema é que cada um deles quer navegar para um lado, é isso? Não, mas ele diz pior. Diz, a versão pior. do meu Windows é XP Home Edition. Utilizo como programa de e-mail o webmail da UOL. E tem o antivírus McAfee. O problema que ocorre: quando utilizo o Internet Explorer para enviar e-mail pelo webmail da UOL, o computador fica extremamente lento. A caixa, aquele botão onde eu devo clicar para anexar um arquivo, se desloca para baixo, próximo da área do corpo do e-mail, atrapalhando a visualização. Isso com o Internet Explorer 6.0. O Internet Explorer. Agora, já tentei utilizar a versão 7.0, mas fica mais lento ainda. O próprio suporte da UOL me informa que para o Windows XP Home Edition é melhor mesmo a versão 6.0. Tá. Reinstalei o 6.0 e não melhorou muito. Alternativamente, utilizo o Mozilla, que fica bem mais rápido e objetivo. Porém, toda vez que eu envio um texto, um Word, por exemplo, ele desconfigura alguns caracteres que aparecem no texto, alguns símbolos. Certo. Por exemplo, onde tem um asterisco, alguma pontuação, no texto aparece um retângulo na posição vertical com alguns algarismos no seu interior.
Ele dá alguns exemplos aqui, diz, professores, de forma como está, ficou com problema num e um outro problema no outro. Certo. O que será que está acontecendo? Você tem ideia, Tarcísio, do que poderia estar acontecendo? Olha, com relação à lentidão, né, no primeiro caso do Internet Explorer, há um problema eu diria até de talvez incompatibilidade do navegador com, em termos de recursos utilizados, não incompatibilidade no sentido de rodar. O programa roda. O Internet Explorer roda teoricamente em qualquer chegou um código HTML, Windows, deve rodar, né? Isso, deve rodar. Mas a lentidão maior ou menor tem a ver com os recursos que o programa de navegação consome da máquina. O Internet Explorer é, conhecidamente, um navegador mais pesado do que os demais. Mais voraz. Mais voraz em termos de memória, de consumo de recursos. Tem uma voz murmurando no canto, como tudo na Microsoft. Tudo na Microsoft, essa É real, é um problema. Um problema sério. Inclusive até para celular agora. O software do Windows para celular, ele deixou o celular no chão, né? É por isso que está nascendo a concorrência, né? Exatamente. Bom, quem vocês estão ouvindo agora, quem acabaram de ouvir, foi o Flávio Rossini, que já vai ser devidamente apresentado e vai ser introduzido aqui numa entrevista gostosa que nós vamos fazer aqui com ele. Mas, então, o Internet Explorer, ele é pesado. Então, dependendo, ele não diz aí quais são os recursos exatamente instalados no computador dele, quer dizer, qual é a quantidade de memória RAM que ele tem disponível, enfim, e em função desses recursos, pode ser que o primeiro problema esteja ocorrendo exatamente por isso. O Internet Explorer, ele está consumindo uma certa quantidade de recursos incompatível com aquilo que ele tem disponível no computador dele. Por isso tudo fica mais lento, a navegação, e essas embaralhadas de tela podem ter a ver, por exemplo, com a quantidade de memória de vídeo disponível. Então, de repente, a tela não se configura de maneira ótima em relação ao que deveria ser. E o Firefox, o Mozilla Firefox? Aí eu acho que é só uma questão de configuração, viu? De configurar o idioma, né? Configuração de idioma. E lá em ferramentas? Eu não sei se é ferramentas ou visualizar, eu não lembro exatamente qual é a ordem dos menus do Mozilla, do Firefox, mas é uma questão de você fuçar na barra de menu principal, se é em opções, ferramentas ou opções idiomas, eu acho que é idiomas, algo assim. E você mudar o idioma que está configurado, talvez para europeu ocidental, uma coisa desse tipo, e ver o que acontece com o display dos caracteres. Esse probleminha que ele deve estar enfrentando no caso do e-mail dele, não deve acontecer só no e-mail, deve acontecer também em algumas páginas da internet que ele abre e que não tem a compatibilidade com o idioma para o qual o Firefox dele está configurado. Então, e aí aparece um retângulozinho, aquele númerozinho que aparece lá dentro é o código do caractere que deveria ser colocado na hora. Como ele não está configurado adequadamente, em vez de apresentar o caractere, ele apresenta o código que deveria entrar ali. Né? Então, por isso, eu acredito que o segundo caso seja muito mais simples de ser resolvido. Agora, uma terceira alternativa, apesar de ainda estar meio na fase beta, é o Google Chrome. Então, é o palpite que eu ia sugerir para ele. Eu já usei o Google Chrome e particularmente falta uma tecla no Google Chrome que é importantíssima. Que tecla? Eu não lembro se é de reload da página ou se é de parar. Parar, não tem como parar na não tem parar. É um absurdo. É verdade. É uma coisa que absurdo. esqueceram o detalhe, não tem. Ele começa a rodar e não existe o stop. Se você quer interromper o carregamento de uma página, não tem o stop. Não tem Esqueceram. Esqueceram depois o stop, típico. Né? Coisa informática. É que eu acho que é assim. Carro sem pneu, sabe? Imagina, um carro com 3 pneus. Não, carro sem freio. Sem freio, pior ainda. Sem freio. Ele começa a andar, mas você não consegue parar o desgraçado. É bacana, mas isso é uma falha absurda. Eu não sei o que eles resolveram. De onde veio essa ideia maluca? Você sabe que meu pai tinha uma das primeiras cartas de motorista da Itália, foi meu pai que... E ele tinha para dirigir um Bugatti. Só que quando chovia, ele ficava com o braço esquerdo molhado. Porque o Bugatti não tinha pedal de freio, tinha só freio do lado de fora, como se fosse um gigantesco freio de mão, era como freio de carroça. Então ele tinha que botar o braço para fora, estava chovendo, ele se molhava todo. Aí os usuários do Bugatti foram se queixar com o velho Bugatti, que era que fabricava o carro.
Aí fala, olha, seu freio é uma porcaria. Ele falou, e daí? Eu faço o carro para correr, não é para parar. Claro. Eu tenho a impressão que o pessoal que desenvolveu, a equipe que desenvolveu o Google, pensou assim: o Google é tão mais rápido para carregar as páginas que os outros que você não tem que ficar esperando. Então, o Google ele partiu, aliás, ele fez sucesso por simplificar, né? Tirar tudo, deixar a tela limpa só, né? Então eles de tanto, acho que com essa mãe de simplificar, tirar botão, foram tirando até o que não podia. Porque faz falta, eu vou falar pra você. Eu parei de usar por causa disso. Realmente não dá. Bastante limpa a tela do Google Chrome. Ele é elegante, ele é rápido, ele é leve. Mas muitas vezes acontece que você tem que parar e não tem como. Você tem que sair do programa. Então, a técnica é essa, aquele xizinho vermelho, você sai do programa, depois você recoloca ele na memória. Exatamente. Agora, eu ia dar justamente esse palpite, dizer, faz uma coisa, começa a usar o e-mail, o webmail da Google, em primeiro lugar, usando o webmail da Google, de repente você dribla uma incompatibilidade com o webmail da UOL. E de repente, usando o Google Chrome, agora que eu descobri que não dá mais para parar, mas pelo menos usando o Google Chrome, você pode contornar, você abre várias abas, você vai abrindo as páginas em cada aba. Banda, né? Isso é verdade, mas você consome banda. Consome banda, você sem dúvida. No site dando um loop lá, ele fica lá catando banda à toa e não tem como parar. Exatamente, ele não tem como parar. Esse é um erro muito grave. É verdade, porque o maior problema que o Flávio Rossini está levantando é esse. Não é tanto o problema de não conseguir parar. O problema é exatamente que ele fica consumindo banda, ou seja, ele fica consumindo aquela, às vezes, limitada quantidade de pacotinhos de dados que você tem disponível para a sua conexão de internet. Então, enquanto você está tentando fazer uma coisa e o Google Chrome está fazendo outra e você não consegue parar essa outra, né, ele fica consumindo esses recursos de conexão na internet, ou seja, consumindo a banda e, claro, prejudicando outras tarefas que também exigem a conexão com a internet, que eventualmente você queira fazer, né? Então o problema é esse, para parar o Google Chrome só tem um jeito, é matar. Você mata o cara, ele para, ou seja, matar no sentido mata o processo, desligar. Abate ele. Exatamente. Tarcísio, nós temos mais uma dúvida aqui do Roberto de São Bernardo. Ele diz aqui o seguinte: eu acompanho vocês desde o início, mas essa é a minha primeira mensagem que envio, já que todas as minhas dúvidas sempre foram esclarecidas pelas mensagens dos ouvintes e por vocês respondidas. Isso que é interessante no programa, né? Um ouvinte faz uma pergunta, a gente responde a pergunta de um, e sem querer a gente responde a pergunta de um monte que tinha exatamente a mesma dúvida, né? Mas agora estou com um problema no meu gravador de DVD, marca LG. Certo. Ele simplesmente não lê e nem grava DVD RW e CD-RW, apenas DVD e CD. Já pesquisei na internet e não consegui solucionar o problema. Eu acredito que seja algum problema de hardware. Não. O Flávio tem uma ideia aqui. É que os DVDs, infelizmente, não é um padrão único, tá? Certo. Eu não sei exatamente, eu sei que tem o DVD mais, menos, tem várias... o R+, o R-. E aí, infelizmente, quando a gente compra um gravador de DVD, o correto é achar aquele que faz para todos. E se ele faltou algum, justamente esse RW é um mais ou menos, eu não sei qual que é a diferença, eu sei que existem 4 tipos, não é? Exato. Aí, se você... O que eu aconselho é, toda vez que eu vou comprar um gravador de DVD, é que eu tenho que ter certeza que ele grava todos os... Ele é compatível com todos os formatos. O problema é o problema do próprio hardware dele que ele comprou. Então, primeiro, viu, está aí a sugestão do Flávio, dá uma checada aí, primeiro, na compatibilidade do seu... Entra no site da LG, que é a marca, diz qual é o modelo e lá no site eles devem informar qual é a compatibilidade, né? Se você tiver o seu manual ainda do seu DVD, tudo bem. Então você vai lá, grava, ou melhor, dá uma checadinha nos quatro formatos, se o seu gravador é ou não é compatível. Senão, como o Pierluigi falou, pega o modelo do seu gravador, entra no site da LG e procure no site da LG quais são as características técnicas desse seu gravador. O Flávio está falando aqui em off que tem que comprar o RW ou compatível, tá certo? Para você resolver esse problema aí. Agora, se por acaso as características técnicas forem tais que ele seja compatível com todos os formatos, os 4 formatos que a gente diz são o CDR+, o CDR-, o CDRW+, e o CDRW-.
Né? São esses 4 formatos, basicamente. Para o CD. E os mesma coisa para o DVD. Não, para o DVD. Para o DVD-R, DVD-RW, enfim. São 4 formatos, tem que haver compatibilidade de 4 formatos com cada mídia, né? Se isso já estiver acontecendo, ou seja, se o seu gravador for compatível com isso, mas mesmo assim você está encontrando esse tipo de dificuldade, então aí deve ser algum probleminha mesmo de hardware. Aí talvez seja o caso mesmo de trocar o seu gravador e aí tomar o cuidado de comprar um compatível com todos os formatos que você deseja, tá bom? Tarcísio, José Roberto Domingues, ex-morador de São Paulo. Ai, feliz ex-morador de São Paulo. Feliz ex-morador. Ele tem 68 anos, provavelmente deve ter se aposentado e está morando em Santos, como muitas pessoas sábias fazem hoje em dia. Ele ouve através do site do Moacir, ouve o nosso programa. Ele tem uma dica e uma dúvida. A dica é para os ouvintes amantes da aviação que gostam de ouvir as conversas das torres de controle dos aeroportos. Fofocar no meio do processo. O site é itoi.com.br. Esse itoi é I-T-O-I. I de Itália, diz aqui o Flávio Rossini. Itoi. T de Tango, O de Oscar e de Itália novamente, .com.br. Dá para ouvir a Torre de Congonhas e a Torre de Guarulhos. Eu, sinceramente, não gostaria muito de ouvir, porque, como dizia o Bismarck, é bom que o povo não saiba como são feitas as leis e as salsichas. Exato. E também as comunicações. É bom escutar as conversas. Acrescentando a porque frase. Porque de repente você está lá ouvindo, de repente você ouve assim, o copiloto falando, ih, meu Deus, pronto. Ferrou. Não, mas essa frase é bastante famosa, né? É uma frase que antecede muitos desastres aéreos. É o, ai meu Deus. Quer dizer, depois disso você não escuta mais nada. Não escuta mais nada. Então realmente, você ficar lá bisbilhotando uma conversa, mas tudo bem, mas quem gostaria de... Que, aliás, gosta de fazer isso, itoi.com.br. O palpite que eu dou para os meus alunos, eu tenho muitíssimos alunos que estão se preparando para fazer vestibular para medicina. E eu falo para eles, olha, se você estiver numa sala de cirurgia e a anestesia não for total, for uma anestesia local, de maneira que o paciente está te ouvindo, nunca, em hipótese alguma, fale, ops. Nunca. O cara morre de infarto naquele momento. Mas de qualquer forma, a dúvida dele é a seguinte: ele preparou com fotos da São Paulo antiga, da década de 50, de 60, ele preparou a que ele tirou da Folha de São Paulo. Ele criou uma apresentação no PowerPoint e salvou o arquivo como PPS. Gravei em CD. O problema está em enviar o arquivo por e-mail. O CD eu consigo abrir normalmente no meu computador, mas esse arquivo eu não consigo mandar por e-mail. Quando eu clico em enviar e-mail, o nome do arquivo que está no anexo desaparece. Vocês conseguem me dizer onde eu errei? Bom, provavelmente você, ao tentar anexar esse arquivo, você não diz aqui no seu e-mail qual é o seu provedor de e-mail. Né? O seu provedor de e-mail, ele pode ter alguma restrição com relação à extensão dos arquivos. Por exemplo, se você for um usuário do Google, ou seja, do Gmail, e tentar, não é o caso do PPS, você consegue anexar arquivos PPS tranquilamente, sem problema nenhum, sendo usuário do Gmail. Mas se você, por exemplo, sendo usuário do Gmail, tentar anexar um arquivo cuja extensão é exe, um executável, o Gmail simplesmente não realiza o anexo. Ele não anexa arquivos. Ele se recusa porque ele sabe que um .exe pode ser um vírus. Exatamente. Então, pode ser que o seu provedor de e-mail tenha alguma restrição com relação aos arquivos PPS. Né, que são arquivos, entre aspas, executáveis no formato PowerPoint. É claro que eles só se executam se o destinatário, a pessoa que estiver abrindo esse arquivo, tiver ou o PowerPoint ou o PowerPoint Viewer, né, que é o visualizador de arquivos PowerPoint. Mas, de qualquer forma, é, entre aspas, um arquivo PowerPoint executável. Tenta fazer o seguinte, tenta primeiro ou mudar a extensão. O Windows vai reclamar, dizendo que se você mudar a extensão, o arquivo pode se tornar inutilizável. Tudo mentira, é só avisar no seu e-mail para a pessoa para a qual você está mandando o arquivo,
para quando ele baixar o arquivo lá do outro lado, para que ele desmude, né, o que você mudou, ou seja, renomeie novamente para um PPS, a extensão para o PPS. Ele vai baixar normalmente, ele não vai estar, na hora que ele receber, anexado a nenhum tipo de aplicativo, né, não vai estar associado a nenhum tipo de aplicativo, porque você vai ter mudado a extensão, mas na hora que ele restaurar o nome da extensão para PPS, ele automaticamente se associa ao PowerPoint de novo, claro, se o destinatário tiver um PowerPoint instalado na máquina. Então, uma ideia é essa. A outra ideia, por exemplo, é na hora que você criar essas apresentações, em vez de salvá-la com o formato PPS, salvá-la com o formato PPT, que é basicamente a mesma ideia, só que o PPT ele não é executável. Aí a pessoa do outro lado vai ter que ter um PowerPoint realmente, porque aí ela vai abrir o PPT no formato edição, e não no formato execução diretamente, como é o caso do PPS. Mas, de qualquer forma, acho que a melhor maneira é você mudar a extensão de PPS, põe lá de PPX, e avise no e-mail, né, para o seu amigo, ou para os destinatários, né, desse arquivo, que, atenção, mude quando você receber a extensão de PPX para PPS de novo, para que ele possa rodar no PowerPoint, tá bom? Eu acho que aí você vai estar, dessa forma, driblando uma eventual restrição que o seu provedor de e-mail possa estar estabelecendo, tá bom? Tarcísio, aquele ex-morador de São Paulo, José Roberto Rodrigues, disse que ouve o nosso programa através do site do Moacir. E muita gente já nos pediu qual é o endereço do site. Bom, se você entrar em www.intermatica.org, que é justamente a página do Plug Eldorado, você vai encontrar um link direto para o site do Moacir. Se você quiser digitar diretamente, o URL é enorme, era enorme. Agora tem um tiny URL. Porque agora o Mike, ele criou o seguinte endereço. Atenção todo mundo. Tiny URL, esse tiny URL é T de Tango, I de Índia, N de Novembro, Y de Yankee, U de Uniforme, R de Romeu e L de Lima. É Tiny URL, mas sem pronúncia Tiny URL, com Y.com. Aí você digita uma barra e aí você põe uma coisa misteriosa chamada site do Moacir. Tudo só escrever site do Moacir, tudo junto. Entra. Olha, mas até que enfim alguém teve essa brilhante ideia, né? Moacir normal. Moacir normal, Com I, desculpa. Com I. Mas eu estava dizendo que até que enfim alguém teve essa brilhante ideia, né, Pierluigi? Tanto tempo que a gente fala do site do Moacir e tem uma dificuldade enorme. E nós mesmos já demos aqui no programa a dica do Tiny URL, como o Flávio acabou de observar. Mas, de qualquer forma, a gente já poderia ter feito isso, né? Agradecemos muito aqui a iniciativa do Mike, tá bom? O Mike escreve de um jeito completamente doido, né? Que não tem nada a ver com o que a gente está acostumado. Por falar em Mike, do jeito de escrever, dá uma olhadinha nessa 308 aí, Pierluigi. Olha quem nos envia aqui uma colaboração. Winston Franklin. O Winston Franklin seria uma homenagem aos dois grandes heróis da Segunda Guerra Mundial, Winston e Franklin. Deve ser. Deve ser, né? Winston Churchill e Franklin Delano Roosevelt, né? Deve ser, algo assim. Agora diz aqui, prezados professores, sempre que passo um período sem ligar o computador, quando o faço, aparece a seguinte mensagem: Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press key. Ixi, ou seja, não gostei. Daí, diz o Franklin, o Winston, eu dou um boot e ele começa a carregar o Windows normalmente. O que acontece? Como resolver esse tipo de problema? É defeito feminino, de acordo com o Flávio. Hoje a gente estava no computador, no mouse, começou a dar sozinho o ponteiro, você viu? Sim. Está se revelando nas máquinas. Instinto feminino. Estou começando a ter uma faceta pouco mas aleatória. eu tenho aqui uma teoria. Eu, no lugar daqui do nosso amigo, eu faria, assim, o quanto antes, um backup de todos os dados do meu disco rígido, porque esse tipo de mensagem, reboot and select proper boot device, or insert boot media in selected boot device and press key,
muitas vezes, bom, primeiro eu checaria o setup do programa de configuração do computador. Tá? Dá uma verificada a ordem em que os dispositivos para fazer boot é pesquisada. Então, de repente, ele está ali, primeiro o drive de disquete, depois o CD e finalmente o HD. Né? Pode ser que seja o CD, o primeiro dispositivo que ele pesquise para fazer o boot. Fazer o boot é carregar o sistema operacional Agora, a partir de um dispositivo. De repente ele está com um CD que não tem nada a ver com o boot. Ele esqueceu um CD na gavetinha, que não tem o sistema operacional e não é capaz, portanto, de iniciar o sistema, de dar o boot no sistema. E aí o computador acha um CD que não tem nada a ver e fala, não é isso que eu queria. O outro problema que pode ser um pouco mais grave, a gente fala já já. Vamos fazer um intervalinho, já já a gente volta aqui para responder a dúvida mais completamente do Winston. Segura um pouquinho que já já a gente volta. Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. A computação gráfica, com auxílio de processadores de alta performance, permitiu o surgimento e a popularização das imagens 3D. São imagens que, na realidade, têm duas dimensões, mas devido ao jogo de luzes e sombras e à texturização dos elementos gráficos, nos dão a sensação de se tratar de imagens em 3 dimensões. Há inúmeros locais na internet que apresentam o trabalho de artistas de computação gráfica no que diz respeito a esse tipo de imagens, mas particularmente a um que nos brinda com uma coleção de 40 fantásticas imagens 3D. Trata-se do 40 Amazing 3D Pieces. Nele, além das imagens, você encontrará também excelentes tutoriais do Photoshop. Para ter acesso a esse site, entre em www.intermatica.org e procure o Infodrop de número 970. Pierluigi Piazzi e Tarcísio de Carvalho para Infodrops da Rede Eldorado. Mapas antigos, mapas rodoviários, náuticos e vários outros estão disponíveis num site que relaciona vários links sobre os mais variados assuntos relacionados exatamente com mapas. Para os que curtem e colecionam, vale a pena. Você encontra tudo isso no mapdigger.com. Mas na realidade você pode encontrar um link direto para esse site entrando em www.intermatica.org e procurar o Infodrop número 396. 396. Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi para o Infodrops da Rádio Eldorado. Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje, programa Plug Eldorado, esse, como já disse, o de número 273. E no primeiro bloco, no finalzinho dele, a gente estava respondendo a dúvida do Winston Franklin, lá da cidade de Salto, em São Paulo. E o problema dele era a respeito de uma mensagem que aparecia ou que aparece no computador dele, que solicita, em outras palavras, que seja reinserido um dispositivo para que seja feito o boot do sistema. O primeiro palpite do Tarcísio foi, de repente, você está na prioridade de boot, você está com o CD em primeiro lugar, na gavetinha você esqueceu um CD que não tem nada a ver com isso, então ele está chiando, está dizendo, olha, está mandando buscar o boot no CD e não tem o arquivo de boot no CD. Exatamente. Agora, tem uma segunda hipótese muito mais grave e preocupante, né? A segunda hipótese mais grave e preocupante, que foi a minha primeira reação, né? Eu sou sempre um pouco mais alarmista, então de repente eu achei que pudesse ser, e pode até ser isso, né? É a seguinte, você não esqueceu CD de boot nenhum, ou nenhum CD na gavetinha, você não tem nenhum dispositivo no seu computador que não seja pendrive, porque o computador também pode dar boot a partir de um pendrive, nem CD ou coisas parecidas. Você está com o computador simplesmente com o único dispositivo de armazenamento nele instalado é o HD, é o disco rígido. E aí está dando essa mensagem.
Se isso estiver acontecendo, pode ser grave. Pode ser Senilidade grave. do HD. Senilidade do HD, ou seja, o seu HD está velho. Ou velho ou está apresentando defeito de leitura, né? Erro de leitura. Então, na hora que o computador é ligado, ele procura todos os dispositivos a partir dos quais ele pode dar o boot, de acordo com a ordem estabelecida no programa de setup, né? Aquele programinha que você acessa quando você liga o computador e aperta, sei lá, uma tecla, normalmente a tecla delete, né? O delete. Claro que isso varia de computador para computador. Então ele vai pesquisar todos esses dispositivos de acordo com essa ordem estabelecida, e aí, não achando nenhum deles, ele pega lá o HD, claro, se o HD também estiver na lista, como sendo o dispositivo a partir do qual colocar o sistema operacional, fazer a leitura e a instalação em memória do sistema operacional, né? Em outras palavras, do Windows, se for o caso. Pois bem, se ele está tentando fazer isso a partir do HD diretamente, não está conseguindo, deveria conseguir. Se ele não consegue, ele está tendo erro de leitura. E ter erro de leitura pode significar algum setor defeituoso no HD, algum setor, né, que está apresentando defeito, justamente o cara tem que ir lá ler 1, 2, 3 vezes, várias tentativas para poder conseguir fazer a leitura corretamente. E isso é uma coisa que acontece quando o HD vai ficando velho, né, o HD ele tem um tempo de vida útil, ele não dura eternamente. Então é importante, se você já tiver aí um HD de mais de 4, 5 anos de uso, que você faça o backup, né, a cópia de segurança dos dados do seu HD, antes que ele abra o bico de vez. E aí você não consiga nem sequer mais acessar o seu HD. Tá? Então faça a cópia de segurança, se for esse o caso. E depois, claro, providencie um outro HD, a partir do qual você vai instalar novamente o sistema operacional, enfim, aí a coisa deve voltar ao normal. O HD está baratinho, né? Tá relativamente barato. O problema é que dá muito trabalho, né? A substituição do HD... Não é trabalho físico, até que o trabalho físico é simples. É o trabalho da reinstalação de tudo, da restauração dos backups e tudo mais. Essa parte lógica é que é muito trabalhosa, mas precisa ser feita se, por acaso, o seu HD estiver acusando erro de leitura, né? Uma coisa importante... atenção, esse é o ultíssimo e mais extremo caso, né? O HD está dando problemas, mas é claro que primeiro cheque o mais simples, né? Tipo, uma vez ligou um ouvinte nosso aqui, mandou um e-mail para a gente dizendo que o computador dele tinha parado de ligar. Ai, o que eu faço? Não sei o que e tal. A gente deu um monte de palpites. No programa seguinte, nós recebemos um outro e-mail dele, aliviado, dizendo que simplesmente a empregada da casa dele tinha chutado a tomada e o computador não ligava porque estava desconectado da tomada, tá certo? Então, primeiro cheque a coisa mais simples. Veja se não tem nenhum dispositivo tipo disquete já é meio antigo, mas CD, pendrive, já espetado no seu computador, já colocado na gavetinha, se for CD, e aí o seu computador está tentando fazer o boot a partir dele e não está conseguindo, porque não é o CD ou o pendrive adequado para isso, né? Não está lá com o sistema operacional. Teste primeiro mais simples. Seja otimista e depois vire pessimista. Isso. Bom, agora nós vamos começar a fazer algumas perguntas para o Flávio Rossini, que está aqui com a gente. Bom, primeiro conta para... Você falou que foi um ex-aluno seu. Até aí os ouvintes já sabem... tem milhares e milhares de ex-alunos. Agora vamos contar quem é o Flávio Rossini na ordem das coisas hoje, né? Além de ser um tenor italiano. Além de ser um tenor italiano. O Flávio Rossini, ex-aluno do Dante Alighieri, foi meu aluno no Anglo, no cursinho. Ele se preparou para fazer um vestibular, entrou na escola politécnica, se formou engenheiro, e enquanto, ao longo desse processo, eu já estava publicando alguns livros de informática, e o Flávio acabou sendo responsável por 2. Num deles como autor e no outro como coautor. Há muito tempo atrás. Só para vocês terem uma ideia, o microprocessador era de 8 bits, era o famoso Z80, o heróico Z80. Então, um dos livros, ele foi coautor meu, nós fizemos, aliás, acho que foram 2 ou 3 volumes, né? Basic, é você. 3 volumes, né? 3 volumes de Basic TK. O TK era aquele computador derivado do Sinclair, do famoso Sinclair, que usava o Z80. E o BASIC era aquela linguagem derivada um pouco do Fortran, uma linguagem interpretada, etc. Essa é a parte do passado, né? Vamos dizer, a gente pode até roteirizar o nosso papo aqui com o Flávio Rossini, estabelecendo exatamente essa noção. O passado, o presente e o futuro da informática. Nesse passado ainda, o Flávio fez um livro que foi considerado assim,
aqueles livros seminais, livros nos quais muitíssimos programadores, muitíssimos profissionais de informática de hoje se inspiraram naquele livro. Eu recentemente, esse ano, conheci uma pessoa que está namorando com a minha irmã, coincidentemente, falou: eu sou o que sou na profissão porque eu li seu livro. É muito legal isso, né? É muito 2009, legal. Né? O livro foi escrito em 83, 82. Era justamente um livro sobre linguagem de máquina, linguagem assembly. A linguagem de máquina justamente do microprocessador Z80. E o Flávio tinha acabado de se formar. A partir daí, o Flávio se encaminhou durante uma certa carreira. Conta um pouco pra gente o que você fez a partir daí, quer dizer, até chegar no presente. Nossa, é muito longo, mas vamos nos concentrar no que tem a ver com tecnologia, então, não é? Eu tive a sorte de ter sido no Dante Alighieri, a gente fez o curso de auxiliar técnico de eletrônica, que era o primeiro curso. Então, onde eu aprendi o que era um transistor e tal, né? Maquininha de programar, né? Aliás, eu tive aula de regra de cálculo, hein? Na oitava série ainda tive a última. Bom, até aí nós empatamos, Flávio. Eu também tive aula de regra de cálculo. Se não me engano, no cursinho, quem deu regra de cálculo para mim foi o Perluigi. Em horário extra, num domingo de manhã. Já foi eliminado, quando fui para o colegial não tinha mais. E aí eu tive a sorte de ter envolvido num projeto na Pirelli, trabalhando com fibras óticas, que era super novidade no Brasil. E fui enviado para os Estados Unidos para fazer um estágio em umas empresas que a Pirelli estava comprando lá. Que foi tudo de bom, né? Eu comecei a usar a internet, eu digo que eu sou um dos primeiros usuários de internet do mundo comercial, porque eu usava a internet em 81. Nossa. Em 81 Detalhe, para as pessoas se localizarem, a internet no Brasil chegou em 95. Exatamente, então estou falando de 81. Ele tá 14 anos antes da internet chegar no Brasil, o Flávio já usava. Mas mesmo lá não era comercialmente. Sim, mas mesmo lá, justiça seja feita fora a Califórnia, que era um lugar que eu me lembro de ter ido para a Califórnia em 83, e tinha outdoor falando de memórias, né? Compre nossas memórias, são X nanosegundos mais rápido, outdoor de rua. Mas a Califórnia é outro mundo. Mas fora a Califórnia, mesmo lá, não era assim, todo mundo tinha internet. Não era isso, né? Mas eu tive a felicidade de trabalhar com internet, transmissão de fibra ótica, de áudio e vídeo e dados naquela época. E só que o Brasil, nas suas idiosincrasias políticas, resolveu proibir as multinacionais de trabalhar com tecnologia, aquelas decisões inteligentes que se tomam naqueles países, né? E as multinacionais com a Pirelli falaram: então dane-se, nós fechamos o departamento, quem está fora fica fora porque não volta mais. E eu fiquei extraditado. Você ficou lá? Eu fiquei extraditado e acabei ficando 10 anos fora do Brasil, trabalhando nos Estados Unidos e depois na Itália, com tecnologia de transmissão de dados em fibra ótica. Voltei porque, graças ao destino, o Brasil, a justiça já feita, né? O senhor Fernando Collor assumiu a presidência e acabou com essa palhaçada, né? Aquela reserva de mercado, a famosa reserva de mercado. E com outros derivados, que o Brasil é sempre criativo, né? Eu voltei para o Brasil, além de acabar com a reserva de mercado, ele também acabou com o dinheiro, né? Quer dizer, assim, foi um fenômeno. Para mim foi bom porque eu estava 10 anos fora, tinha minha economia e não trouxe para o Brasil meu dinheiro. Todo mundo diz: você tem amigos em Brasília, você sabia que isso ia acontecer, né? Então, assim, tem as histórias tecnológicas e as econômicas, que é por isso que hoje eu lido com as duas áreas, né? Finanças e tecnologia. Então a gente trabalhou numa divisão da Pirelli que mexia com transmissão de fibra ótica, a divisão essa que hoje foi adquirida pela empresa Cisco, que é a maior empresa de roteadores e transmissão de dados do planeta. E aí, apostando que o Collor iria abrir o mercado, eu justamente vim para o Brasil e, junto com alguns colegas engenheiros, né, que eu havia conhecido na Pirelli, montamos uma empresa chamada Engecom, Engenharia de Sistemas de Comunicação, que foi pioneira no Brasil. Estava no mercado represado, a minha ideia era trazer produtos para a rede de computador, que não tinha, e foi um sucesso, né? Esse foi o meu primeiro empreendimento de tecnologia no Brasil, deu muito certo. E também por causa de uma idiosincrasia econômica, que o mundo anda entre política econômica, né, e a tecnologia faz parte coadjuvante, né? Porque no mundo, infelizmente, a política econômica ainda manda mais, né? Em 94 teve a crise do México, o dólar que disparou, e aí acabou o crédito. Enfim, a minha empresa tem um problema muito sério por conta do México, não tem nada a ver com o Brasil, mas os americanos falaram: para baixo do Equador é tudo igual, né? E deram um problema pra gente, que a gente acabou tendo que vender a empresa para um grupo de informática, o Garbu. Aí eu dei um tempo de tecnologia, né? Fui mexer com outras coisas, e voltei para a tecnologia em 2002, de novo, num outro momento histórico. Outra vez o Brasil com suas idiosincrasias. Em 2002, o Lula tinha acabado, agora era o Lula conseguindo, finalmente, né? E mais uma vez aconteceu uma confusão econômica. Ele não acabou com o dinheiro, mas ficou todo mundo com medo que ele ia acabar com o dinheiro ou fazer alguma coisa. O dólar disparou para 4, aquela confusão do caramba, junto com a privatização das telecomunicações, e aí a gente viu uma oportunidade. Essa oportunidade fez com que eu, junto com alguns colegas, implementasse a empresa que eu estou até hoje, que é a Mitel, tecnologia que mexe com telecomunicações, dando apoio
as operadoras de telecomunicação e alguns projetos do governo, especialmente para a escola, Certo. que é muito famoso dos presídios, que faz a teleaudiência, né? Videoconferência. Videoconferência. Eles poderem assim, fazer audiência do preso perigoso sem ter que tirar ele da cadeia. Entendi. Que isso no Brasil não era lei, agora é obrigatório, hein? Passou a ser obrigatório para o bem da sociedade, né? Essa é uma decisão inteligente. E a sua empresa dá esse suporte a esse rede, tipo de coisa. Ela faz essa rede, Uhum. ela faz essa operação. Eu me lembro, inclusive, que naquela primeira fase, o Flávio me disse uma frase, eu reencontrei o Flávio, e ele me disse uma frase que ficou gravada a fogo na minha mente. The net is the computer. A rede é que é o computador. O computador não é aquela coisinha que tem teclado, coisa desse tipo. Exatamente. Quem é o verdadeiro computador é a rede. Tanto é que agora, com essa história de computação nas nuvens... Sim, isso está mais do que confirmado. The net is the computer. Está mais do que... A internet nasceu por conta disso. Os americanos foram um projeto militar, acho que todo mundo sabe, né? Que É assim. um projeto militar. Como é? ARPA. Mas a ideia era assim, como eu faço aquela pavor da Rússia e não ter um single point of failure, num lugar só que os caras podem lá me destruir. Tem que fazer um computador espalhado. Exatamente, porque se caísse um míssil... Se caísse um míssil nuclear, por exemplo, num determinado ponto estratégico, o que é mais estratégico, que é a parte de comunicações, não estaria comprometida definitivamente. Não é só comunicação, é o poder de processamento. Você assiste vídeo, poder de processamento. E os computadores trabalham em paralelo e hoje é comum, né? É como levar um tiro do lado esquerdo do cérebro, mas o direito continua funcionando. É meio por aí. Agora, na realidade... digamos assim, até esse momento, o passado e o presente, quer dizer, já alcançamos o presente, porque tivemos uma ideia da trajetória histórica do Flávio momento, ao longo exemplo, das peripécias econômicas e tecnológicas. A empresa do Flávio, por exemplo, é a que fornece acesso à internet em 6.000 escolas públicas de São Paulo, nos presídios, aquele sistema de teleconferência que agora é lei. Mas esse é o presente. A grande curiosidade que eu tenho, Flávio, já que você foi meio profético para mim há uns 20 anos atrás, The net is computer. Eu gostaria que você tentasse traçar para os nossos ouvintes mais ou menos uma ideia tua, pessoal, de qual será o panorama no futuro relativamente próximo nesse mundo da tecnologia e da informática. Eu tive uma iniciativa numa empresa que acabou não dando certo por ser pioneira demais, que era mexer com celulares. Quer dizer, quando eu comecei junto com a MT em 2002, em paralelo eu comecei com uma empresa para fazer aplicativos para celular. Aplicativo em celular no telefone, sabe? Ninguém que tinha... Eu falei, não, o celular é um pequeno computador, né? Foi muito cedo e a Intel acabou dando certo, a outra empresa não deu certo. Mas a grande convergência, hoje uma das especialidades da minha empresa, nós estamos fazendo, que já tem a ver com o futuro, o grande futuro nas comunicações é a conexão sem fio. E eu vejo claramente uma convergência, né? Nós temos tudo, na minha opinião, vai para dados. A comunicação, tanto de TV, quanto de rádio, quanto de voz, ela vai toda convergir para IP. Isso é opinião minha. A rede de voz, ela vai ser substituída no futuro por uma rede de IP. Claramente, isso está acontecendo. A gente está aqui, na minha sala tem um receiver, que ele já tem uma conexão à internet, pega as rádios do mundo inteiro para a internet. Então não tem mais onda de rádio. Então, transportando isso para o celular, os celulares hoje têm 3G, né, e que é uma rede de dados, mas já tem essa tecnologia que nós usamos muito, que eu vou falar dela, que é o WiMAX. O WiMAX é o primeiro padrão para banda larga móvel. Certo. Mas aí no formato IP puro. Né? Então, imagina que você está realmente se ligando na internet, um Wi-Fi, todo mundo tem uma rede de Wi-Fi em casa, certo? Só que o Wi-Fi é de alcance limitado e você não adianta, você sair a 100 por hora tentar acessar o Wi-Fi, você não vai conseguir. Agora, o WiMAX não, o WiMAX é uma tecnologia padrão e nós já temos duas redes. Só um parênteses para os nossos ouvintes, o WiMAX é aquela rede de alto alcance, né, de grande alcance, que chega até um raio de uns 50 quilômetros, uma coisa assim. É a coisa mais bonita que tem em termos de tecnologia sem fio, porque ela realmente convergiu todas as dificuldades que foram acontecendo ao longo das últimas décadas, elas foram resolvidas. Primeiro, o alto alcance, tem razão. A potência, ela chega realmente a dezenas de quilômetros assim, sem barreiras. Sem barreiras. Mas a outra coisa bacana é que ela usa apesar de ser engenheiro, eu nunca especialista, eu sou um cara mais de marketing e finanças, eu tenho tecnologia na minha BIOS, né? Mas eu sei que assim, ela foi projetada para justamente, além do alto alcance, quando tem obstáculos, ela pula, ela lançou acho que 8 frequências, ela tem uma coisa octogonal, sei que tem a ver com 8, que ela vai jogando e ela vai ricocheteando nos prédios para chegar no seu ponto. Mesmo que tenha
obstáculo, ela vai dando volta para chegar nos lugares. Só para a gente ter uma noção, com uma rede, ou com um sistema de redes WiMAX instalados, por exemplo, ao longo do eixo São Paulo-Campinas, você viajando de carro vai poder o tempo todo estar na internet conectado, por exemplo. Exato. Né? Aí no futuro, eu vou dar um exemplo. Minha filha de 4 anos, que nunca viu essa cena, mas ela pegou meu celular outro dia, falando com o irmãozinho dela, e ele falou para mostrar um negócio. Para ela era óbvio que ela mostrando o celular pro negócio, o irmão viria, né? Para ela é óbvio que o vídeo tinha que estar andando aqui. Ela nem intuitivamente, você vê? Sim, você quer ver, Léo? E ela pegou e mostrou como se era óbvio que além da voz, a imagem estava indo junto. Né? Então a IMAX ela tem essa vantagem, é banda larga, e a outra vantagem é movimento, ou seja, você pode estar 100 por hora e você vai estar conseguindo estar em banda larga mesmo, né? Essa é uma grande coisa. E aí é uma briga, né? Porque o 3G também foi feito para isso, só que o 3G tenta transformar o celular para andar dados, né? E lá ele nasce nativo como dados, né? E onde a voz vai estar trafegando sobre IP. Isso que até uma certa polêmica, porque as empresas de celular todas se fizeram em cima de 3G. O que vai ser, aí vai ter, como eu sempre digo, a política, a economia, elas vão se sobrepor acima disso, a Anatel, né? Que aliás aqui no Brasil o WiMAX está demorando para chegar oficialmente, porque tem uma pressão para que ele não seja homologado logo, óbvio. Né? Mas nós já estamos trabalhando com o que a gente chama de pré-WiMAX. Pré-WiMAX é o seguinte, porque o WiMAX ele tem o padrão, mas depois tem as bandas de frequência onde a Anatel vai ter que dar a regulamentação, que não tem. Então, quando se faz uma rede WiMAX no Brasil, é tecnologia WiMAX, mas a gente chama pré-WiMAX porque não está homologada pela Anatel. É um pré-WiMAX. Mas o problema é que o mercado não espera. A própria Anatel, por exemplo, está dizendo, olha, Telefônica, olha, Tim, vocês conseguiram a licença, agora você tem que colocar celular para os índios na Amazônia, porque você tem aquele plano de metas, o PGU, né? Certo. E eles têm que chegar lá e tem que chegar lá sem fio, né? Então, assim, então a gente está se especializando muito em implantar sistemas no satélite, né? Essa tecnologia WiMAX, que é o futuro. Então eu vejo o futuro cada vez mais indo para sem fio, porque a tecnologia está tão boa, quanto ou melhor até do que com fio, né? As coisas ficando baratas e a convergência, né? A convergência do vídeo, do áudio, dos dados, num só aparelho, em cima, na minha visão, do IP. Eu acho que, óbvio, por problemas de base instalada e política, você vai acabar tendo celulares que vão poder falar 3G e WiMAX. Vai ser natural isso, não é? Certo. Mas a ideia é que as coisas convirjam e aquilo que a gente estava falando antes, até na entrevista, sobre a vida ser assíncrona e síncrona, né? Acesso à mídia não ser em transmissão direta. Você vai ver o seu vídeo, ouvir a sua música, o seu áudio, a hora que você quiser, na hora que está transmitindo, no horário que for transmitido, né? Entendi. Você não fica sujeito às regras de sincronicidade, assim, do mundo, né? Ou seja, você nós vamos ter uma vida on demand. Tá certo? Vamos ter uma vida on demand. Agora, tem gente que... Aliás, cada vez mais, você só trabalha todo mundo junto na mesma hora, uma coisa maluca. Aliás, é totalmente absurdo se pensar, alguém olhar para a cidade de São Paulo hoje em sã consciência, não precisa nem ser um ET para ver que não dá certo. Que essa fórmula está errada, né? Aquele prédio que estava da Eletropaulo, que estava um esqueleto, vai ser o sede do Santander. 8 mil pessoas a mais por dia vão estar frequentando aquela ponte de Cidade de Jardim. Não tem como. Daqui a pouco vai ter que cobrir o Rio Pinheiros, né? Para andar, fazer outra pista. Então, assim, o on demand, a vida assíncrona, que eu falo que é a natureza do ser humano e onde a tecnologia pode ajudar, é essa. Eu, se fosse a prefeitura, eu daria incentivo às empresas que fizessem horário de entrada diferenciado. É claro. A pessoa trabalhar em casa, né? E aí, hoje em dia é possível, né? Trabalha em casa, eu reduzo o seu IPTU, sei lá. Faz alguma coisa. Né? Um dos grandes problemas do trânsito de São Paulo, por exemplo, como está dizendo o Flávio, é esse. Quer dizer, você sincroniza todos os horários e locais. Então você faz todo mundo convergir para os mesmos locais, nos mesmos horários. É óbvio que em qualquer cidade do mundo, por mais bem estruturado que esteja o sistema viário e o sistema de engenharia de trânsito, não vai dar conta disso. Então o negócio é dessincronizar mesmo, né? Ou sincronizar em compartimentos, ou seja, por exemplo, ter uma parte dos paulistanos que são do time vermelho. O que é o time vermelho? Só aquele onde as escolas começam às 5 horas da manhã, os bancos abrem às 7 horas da manhã e tudo mais. Há outros verdes, os verdes começam às... assim, né? Como a Europa, você fala, toda segunda de manhã não funcionam as lojas de comida. A terça, porque quem trabalha no comércio, ele vai comprar que hora? Já que as lojas não abriam de noite nem no fim de semana, né? É inteligente isso. De qualquer forma, o Pierre lembrou da história da primeira empresa que eu montei no Brasil, que falava de Network as a Computer, mas tinha mais uma coisa que eu colocava nos meus posters e meus equipamentos, que é tecnologia a serviço da humanidade.
Então é isso. Quando a gente fala de convergência, tudo é isso. O que a gente pode fazer? Ó, a tecnologia está aí. Agora, fora as brigas políticas, se é IMAX, se é 3G, se é o seu software da Qualcomm, se é da Microsoft, who cares? Né? Ela tem que servir a pessoa para que ela tenha uma qualidade de vida melhor. Não é? Claro. E aí, né, se tiver um pouquinho de força, especialmente do pessoal político, né, de quem tem o poder de decisão executivo e dos órgãos regulamentadores, tipo a Anatel, né, que aliás, ainda bem, né, agora com o telefone e com o Speed deram finalmente uma dentro, né, pô, não está funcionando, para de vender, né, tá certo, exatamente, né, muito bom, bacana isso. Então a gente, quando fala de tecnologia, tem que sempre tomar cuidado, né, a gente gosta de falar, não é tecnologia pela tecnologia, para quê, né, onde eu quero chegar, o que ela vai me trazer de bom, né, é isso que eu vejo. Agora, na realidade, digamos assim, essa visão, se você pensar um pouco na vida do dia a dia das pessoas, ela está justamente, infelizmente, sendo invertida. Tem muita gente que tem sua vida condicionada pela tecnologia, e não a tecnologia condicionando uma melhor qualidade. A gente acaba sendo escravizado, o próprio celular é um exemplo disso. O ser humano é um ser assíncrono, e o celular tenta converter ele em síncrono. Todo mundo pode acessar a hora que quiser, você tem que entender. Eu respondo mesmo para falar, não, te ligo depois. Então não responde, deixa postar, você interrompeu o que você está falando. Não é só isso, imagina, um dia que você chegou cansado em casa, estupidamente cansado, aí você tá louco para entrar embaixo daquele chuveiro, mergulhar naquela banheira, para dar aquela relaxada. Então naquele momento, o único que você teve durante o dia para dar aquela relaxada, o que acontece? O celular toca. Você atende. E você se vê obrigado a atender, exatamente. Mas é que tá. Então, toda a tecnologia, sem exceção, a tecnologia, ela assim, ela te suga, se você deixar, porque ela é sem fim, ela é continuamente, inclusive quando eu dei um tempo na minha vida sobre tecnologia, porque eu tive que aprender, falando, não dá para correr nessa velocidade, né? E aí tem que se especializar, escolher, eu sempre optei por me especializar agora na parte de comunicações, e hoje em dia a parte financeira, porque os projetos são de longo prazo, então a gente tem que ter estruturas financeiras para captar dinheiro e conseguir vender projetos de longo prazo. Gente, obrigado a todos vocês, ouvintes que ficaram aqui ligados nessa última 1 hora, e convidamos a todos que fiquem plugados no próximo Plug Eldorado. Até logo a todos, até logo, Pierluigi. Até logo, Tarcísio, e o almoço estava muito bom, viu? Parabéns para a moça. Tá bom, até a semana que vem. Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.